Vamos aí ao exercício da atividade 3.3, tá? O primeiro exercício, né, o princípio físico do funcionamento de alternadores e transformadores, passível, né, de comprovação experimental. Ele se refere à produção de corrente elétrica por meio de um campo magnético aplicado a um circuito, né, que é aquela coisa que a gente viu na semana passada, de que se você aproxima um ímã, né, de um circuito e coloca esse ímã em movimento, isso vai induzir uma corrente elétrica no circuito. E aí a pergunta é: esse princípio se fundamenta na lei de Newton, Ampère, Faraday ou Coulomb, né? Lei de Newton é mecânica, lei de Ampère é da corrente elétrica, né? Coulomb é a força eletrostática, então a resposta correta seria aí, lei de Faraday, né? Seria a resposta correta, tá? Essa era mais para ver se vocês já tinham fixado aí os nomes. Segunda questão. A Costa Rica, em 2015, chegou muito próxima de gerar 100% de sua energia elétrica a partir de fontes renováveis, como hídrica, eólica e geotérmica. A lei da física que permite a construção de geradores que transformam outras formas de energia em energia elétrica é a lei de Faraday, que pode ser mais bem definida pela seguinte declaração. Aí vem aí 5 opções, né? Primeira delas, toda carga elétrica possui um campo elétrico em direção radial cujo sentido independe do sinal dessa carga. Além de não ser a mais adequada para explicar esse funcionamento, existe um erro aqui, né? Porque toda carga elétrica produz um campo elétrico, isso é verdade. Radial, se a carga for pontual, sim. Cujo sentido independe do sinal dessa carga, está errado, né? A gente sabe que o campo elétrico, ele depende do sinal da carga. Ele pode ser da carga para fora ou do espaço para a carga, né? Então essa aqui está errada. Toda corrente elétrica em um fio condutor produz um campo magnético em direção radial ao fio. Isso é verdade. Toda corrente elétrica produz um campo magnético em torno dela, não radial. Ele é uma espiral, né? Então não é radial. Radial seria algo. Deixa eu abrir a outra janela, só um minutinho. Nossa, tá um silêncio na sala. O que que tá vendo? Vocês estão com o microfone caçado, é isso? Esse dia dos, esse dia dos namorados deixou o pessoal aí tudo com sono, é isso? Tá. Então, um campo radial seria alguma coisa assim, né, como da carga elétrica. A carga elétrica aqui e o campo assim, saindo da carga, né? O campo magnético do fio não é assim. A gente sabe que quando a carga elétrica circula num fio, o campo magnético ele tem um formato assim, né, como se fosse uma mola abrindo, né, em torno dele. Então, essa afirmativa aqui de que o campo seria radial, isso não é verdadeiro. Letra C. Uma carga elétrica em repouso, imersa em um campo magnético, sofre uma força centrípeta. Não tem nada a ver. A carga elétrica, se estiver em repouso, ela não tem interação magnética, muito menos essa força vai ser de natureza centrípeta. Tá?
Aí a letra D. A força eletromotriz induzida em uma espira é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético em relação ao tempo. Para realizar essa variação é a resposta correta. E a letra E. Toda onda eletromagnética torna-se uma onda mecânica, uma onda eletromagnética não vira uma onda mecânica. Isso não existe, né? Você pode usar uma onda mecânica para induzir a geração, a criação de uma onda eletromagnética e vice-versa, mas uma onda eletromagnética não vira uma onda mecânica, em hipótese alguma, tá? Então, número 1, letra C. Número 2, letra D. Todos acertaram até aí? Alguém com dúvida nesse exercício? Acertamos, professor. Tá. Muito fácil também, né? Até aí. Número 3, ainda sobre lei de Faraday, complementando com a lei de Lenz, na realidade muita gente chama de Faraday-Lenz, né? A compreensão dessas leis, como as escrevemos, tem permitido à humanidade criar aparelhos e dispositivos fantásticos. Basta mencionar que são os princípios fundamentais de geração de eletricidade. A figura 1, que é essa aqui, mostra um desses dispositivos. Um dispositivo que permite interromper correntes elétricas em aparelhos domésticos, caso haja um curto-circuito no aparelho ou falha de aterramento. No esquema, não está indicado o aparelho que será ligado nos fios 1 e 2. Está aqui, né, em amarelo, fio 1, fio 2, tá? Estes passam pelo interior de um anel de ferro, está aqui o anel de ferro, no qual é enrolada uma bobina sensora, né? Então o fio aqui está enrolado aqui nessa região aqui, que está escrito, né? Bobina sensora. Que por sua vez é conectado a um bloqueador de corrente. Se um curto-circuito ocorrer no aparelho e uma das correntes for interrompida, haverá uma corrente induzida na bobina, lei de indução de Faraday, que aciona o bloqueador de corrente, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ampliar aqui. Vocês devem ter observado aqui que de um lado tem uma corrente saindo e do outro lado uma corrente entrando, né? Então eles têm sinais opostos. Como eles estão próximos um do outro, o que vai acontecer é que um campo vai anular o outro aqui, né? E daí essas duas correntes, elas não vão induzir uma corrente aqui na bobina, né? Por conta dos campos dos fios estarem muito próximos e o campo magnético líquido dos dois vai ser muito próximo de zero. Se uma das duas for interrompida, que é o que, né, caracterizaria aí um problema no aparelho, aí só vai ter uma corrente, essa uma corrente vai induzir a corrente elétrica aqui, na bobina, né? E aí, essa corrente elétrica circulando aqui vai a ligar, né, o bloqueador de corrente que vai bloquear a corrente que continuou funcionando aqui para impedir problemas maiores no aparelho que está conectado. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Alguma dúvida? Alguém não entendeu a explicação? Professor, bom dia. Bom dia. Na verdade, eu entendi agora o que o senhor explicou, mas eu não sabia o que fazer com aquele gráfico aí. Eu li, não entendi o que estava pedindo aí. Eu deixei em branco na minha resposta. Tá, Essa é a questão 6 também, que não entendia, na verdade.
Ok, não tem problema, mas o importante é que tenha entendido agora. Tudo, ou ficou alguma dúvida aí nessa explicação de alguém? Pode falar, pessoal, não tenha. Tranquilo. Então, número 4 ela solicitava o fluxo magnético em Weber sobre uma espira quadrada com um lado de 20 centímetros, sob influência de um campo magnético perpendicular à reta normal ao plano dessa espira, de módulo 100 Tesla. Tá? Aqui era só fazer o seguinte: vocês têm aí uma espira com 20 centímetros de lado. Isso significa que é uma espira com uma área de. Deixa eu apagar essa luz. Tá. Como ela é quadrada, né, com 20 centímetros de lado, seria uma espiral assim, né? Ela saindo do plano da tela aqui, né? Como ela tem 20 centímetros por 20, deixa eu reduzir a espessura disso. Lembrando que 20 centímetros é o mesmo que 0,2 metros, tá? Então a gente está falando aqui de uma área, já que ela é retangular, de 0,2 por 0,2 metro quadrado, né? Metro vezes metro. O que vai dar então 0,04 metros quadrados. Ou ainda, se preferir, que eu acho que fica mais fácil, né? Isso aqui é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 2 metros quadrados. E aí o fluxo, que vai ser o campo pela área, teria aqui o termo devido ao seno, né, ao seno de θ, mas como o seno de θ é 1, né, ele fala que o ângulo é perpendicular, então isso aqui é igual a 1. Então esse fluxo vai ser de 100 Tesla, 10 ao quadrado, dividido por 4 vezes 10 a menos 2, né? Então isso aqui vai ser igual a 1/4 vezes 10 elevado à quarta, né? Fica 2 mais 2, ou 0,25 vezes 10 elevado à quarta. Aí a gente olha a resposta que ele dá, né? É... Ué. Hum, isso aqui deve ser 0,25, né? Tem algum erro aqui. Perpendicular reta normal ao plano. Tá faltando a resposta 0,25 aqui. Ok? Dúvidas? Nesse faltou a resposta correta ali, né? Tá. Aqui no número 5, ele fala numa espira de raio 0,2 metros, sob influência de um campo magnético. Será que eu fiz alguma coisa errada no outro cálculo? Caramba, peraí, deixa eu voltar aqui.
Professor, aí na internet que eu estava procurando, eu achei uma fórmula que multiplicava pelo cosseno do ângulo. E a Então, resposta ia zero, né? Só é que isso. essa fórmula a gente não tem aí no curso. Não entendi essa pergunta também. É 4. Tem algum erro na formulação ali, porque variação do. Deixa eu reler. A espira quadrada, influência no campo magnético perpendicular. Ai, 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 ai. É zero. Eu caí aqui na armadilha. É zero a resposta. É o seguinte, onde que eu bobiei? O campo magnético, ele não é perpendicular ao plano. Ele é perpendicular à reta normal. Olha aqui, tá? Então é o seguinte, exercíciozinho de vestibular isso, viu? Eu fiz como se o campo fosse perpendicular a essa área, tá? E ele, na verdade, ele é. Deixa eu tentar desenhar isso aqui. Espera lá. Deixa eu apagar aqui. Olha só. é, Meus desenhos não são dos melhores. Ainda bem que ele corrige. A bobina é quadrada, então ela seria alguma coisa assim, tá? Aqui tudo o fio, né? Enrolado dessa forma quadrada. Ele não disse que o campo magnético é perpendicular a ela. Ele disse que o campo magnético é perpendicular à reta normal que passa por ele. Então, o campo magnético estaria assim. Essa é a reta normal, tá? E aí, o campo magnético formando 0 graus, seno de zero é zero, né? E não seno de 90. Então, tem uma arapuca aqui no texto, tá? Ó. Perpendicular à reta normal, plano da espira. Então, tá aí, tá a explicação do zero, tá? A resposta é zero mesmo. Alguma dúvida, pessoal? Eu não entendi, professor. Não entendeu? Não, É, o cálculo eu sei que se sai zero ele anula todo, né? Porque multiplica, sim, fica zero, mas não entendi o texto, né? o texto, o formato, sim. É, deixa eu tentar mudar o desenho. Imagina o seguinte, o transformador, a espira, ele está aqui. Ele é uma caixa retangular, tá? Ele é quadrado aqui, 20 por 20. O fio está aqui, né? Ele é enrolado nesse formato, tá? Aí, o que que ele diz? Existe um plano que é o plano normal a essa área. Esse plano normal, ele é um plano que tem essa direção aqui, como se fosse um fio, né, uma linha imaginária perpendicular a ele, a essa área. E ele diz que o campo magnético é perpendicular a este plano. Então, o campo magnético, ele estaria aqui, formando 90 graus com esse plano, sendo, portanto, paralelo às espiras. E daí ele não tem nenhum impacto sobre a espira, porque ele tem um ângulo de 0 graus com eles. Conseguiu visualizar agora? Sí, conseguí. ¿Y cuál sería la fórmula que a gente emprega aí para... Nesse caso, foi o que eu fiz mesmo. Seria ele pede o fluxo, né?
O fluxo, nesse caso, ele vai ser o campo magnético pela área vezes o seno do ângulo. Também existe uma maneira de fazer com cosseno, né? Porque se o ângulo for de 0 graus, seno de 0 é 0. Se for de 90 graus, que é o máximo, seno de 91. Eu fiz o cálculo, aquele cálculo que não está correto, como se o campo magnético estivesse aqui, nessa direção. Tá? Não, não é isso. O campo magnético está nessa direção, formando 90 graus com o plano. É simplesmente quanto tem de campo passando dividido pela área, né? Essa que é a ideia de fluxo. A corrente elétrica é um fluxo, né? Ela é medida como quantidade de corrente dividido por tempo, né? Essa é a ideia sempre de fluxo, é quanto que passa por tempo ou quanto que passa por área, né? Nesse caso, ele pede por o fluxo devido à área da espira. Ok? Dúvidas ainda, pessoal? Não é isso, não é isso, não é isso. Cadê? Aí aqui no segundo, você já tem a espira, né, de raio 0,2 também, sob influência do campo magnético, um campo magnético de 5 Tesla, e aí determine o fluxo magnético sobre a espira, considerando que o ângulo entre o vetor campo magnético e a reta seja de 60 graus, tá? Eu não cheguei a... Não, pois é, nos slides não tem isso. Deveria ter colocado no slide para vocês o fluxo magnético. Deixa eu pegar aqui um fluxo magnético para mostrar para vocês. Olhem só, aqui feito com o cosseno também, tá? Essa imagem tá melhor. Esta aqui. Tá. Eu fiz com seno, é cosseno na verdade ali, né? O seno é quando você calcula a força, tá? Esse fluxo seria algo assim, ó. Deixa eu trazer um desenho para cá. Ok. Tá? O circuito está aqui, em vermelho. O campo magnético está em azul, tá? E aí você tem que essa área ela não está perpendicular à passagem do fluxo. Então ele é como se ele tivesse torto, como se eu pegasse um cano e colocasse ele torto, tá? E aí o que que acontece? Quando eles estiverem, né, de tal maneira que o ângulo seja máximo e quando ele estiver numa posição em que o ângulo for de 90 graus aqui, né, isso daqui em relação ao... Como explicar isso para vocês?
Quando você faz o cálculo com o ângulo entre este vetor e o campo magnético, percebam que esse vetor, o vetor n, ele é perpendicular à área, tá? Então, quando esse vetor aqui estiver paralelo ao campo, com ângulo zero, é onde você vai ter a área toda disponível para a passagem do campo magnético. Ao contrário, quando esse ângulo estiver com 90 graus, tá? Ele vai estar como? Ele não vai ter nenhuma passagem de campo magnético através dessa área. Estão conseguindo visualizar isso? Sim ou não? Pessoal, estão me ouvindo? Está complicado para entender, sim ou não? Está complicado. Ok. Deixa eu mudar o argumento. Vamos pensar no seguinte. Esquece campo magnético, por enquanto. Limpamente. Ok? Vamos pensar no seguinte. Eu tenho água fluindo aqui, tá? Água passando com uma velocidade razoável, toda a água seguindo uma única direção, como se fosse um canal, tá? E eu tenho aqui um anel, tá? Um anel, tipo, como se fosse um cano muito curtinho, tá? Eu quero que passe por esse cano, né, por esse cano curtinho aqui, a maior quantidade possível de água. Se eu colocar ele assim, perpendicular à passagem da água, é onde eu vou obter o máximo. Se ele tiver inclinado, eu vou ter menos água passando por ele. Concordam comigo? E se ele estiver perpendicular à passagem da água, não vai passar água por aqui. Conseguiram visualizar? Sim. Ok? Tá. Sim. Aí, qual é por que que ele coloca cosseno e não seno do ângulo? A referência que ele está usando ali, que é usada na lei formalmente, é de um vetor, tá? Que é o vetor n, que ele é perpendicular à área, no caso aqui do cano, né? Da área de passagem do cano, tá? Então, sempre um vetor perpendicular à área. O que acontece? Nesse caso aqui, a água vai passar formando 90 graus com esse vetor. Aqui, a água vai passar formando um ângulo θ. E aqui, ela vai passar com 0 graus. Isso aqui é o máximo. Isso daqui é o mínimo, é o zero, e esse daqui é um intermediário, né? Então, como é que ele faz o cálculo do fluxo? É
o campo no lugar da água, né? Vezes cosseno desse ângulo, tá? Vezes o cosseno de θ. Por que esse cosseno? Por conta dele ter feito a opção não do ângulo entre o campo e a área exatamente, né? Mas sim entre o campo e a. E tudo isso ele faz o fluxo vezes a área, tá? Então, como é que vocês vão calcular campo, área e o cosseno do ângulo, tá? Neste caso, no caso do exercício, deixa eu voltar lá, ele fala em aqui, ele fala em 60 graus, tá? Então, para determinar o fluxo magnético sobre a espira, como é que a gente vai fazer então? 0,2 metros, só que aqui a espira é circular. Deixa eu deixar os dois na mesma lousa, que daí a gente consegue fazer aqui no canto. Opa! Eu preciso calcular a área, tá? É uma espira circular de raio 0,2 metros, tá? Limpa a tela. Então, se ela é circular e tem o raio de 0,2 metros, a área de um círculo é igual a πr ao quadrado, tá? E ele diz no exercício para simplificar e usar o π como 3. Então, é 3 vezes o raio é 0,2, é 2 vezes 10 a menos 1, né? Ao quadrado. Então, essa área vai ser 3 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 2, ou 12 vezes 10 elevado a menos 2, e o campo é de 5 Tesla, tá? Então, o fluxo vai ser campo, área, cosseno do ângulo. Então, nesse caso, 5, 12 vezes 10 a menos 2, cosseno de 60 graus, que é 1/2. Então, 5 vezes 6, 30. 30 vezes 10 a menos 2, Tesla vezes metro quadrado, né? Tá. E a resposta é 0,3, né? 0,3, porque ele não colocou em potência de 10, tá? Então, o fluxo aqui, ó, né? 3 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que, né, duas casas, né? Então, 0,3 Tesla por metro quadrado. Tesla vezes metro quadrado, né? Tá?
Letra C. Ok? Dúvida nesse, pessoal? A resposta correta seria aí a letra C, tá? Alguma dúvida? Não tem? Tá, não, o Eric só mandou avisar que ele tá no trabalho ainda, beleza. Ok. Número 6 tem uma representação aqui que é o seguinte, ó. A figura 2 representa uma seção do anel de ferro. Está aqui o anel de ferro, né? Vista de frente, né? Vista frontal, no qual é enrolado um fio, né? Então, um fio formando uma bobina sendo enrolado aqui nesse anel de ferro. Tá? Um fio condutor reto e comprido passa pelo centro da argola aqui, né? Como se ele está perpendicular à folha de papel, à tela, na verdade, que a gente está olhando, né? E esse X significa que a corrente elétrica está entrando no papel. Aliás, é uma simbologia bastante usada na eletricidade, tá? Quando tem essa bolinha e um ponto no meio, significa que ele está saindo, como se ele estivesse apontando na sua direção, e o X ao contrário, ele está entrando, né? Tá? Então, aqui nesse caso, o sentido da corrente entrando no fio, entrando na tela, perpendicular à tela. Perdão? Qual das alternativas fornece corretamente as linhas de campo magnético produzida pela corrente I e o sentido da corrente induzida na bobina? Então, olha só, a corrente está circulando para cá, né? E ela vai induzir uma circulação de, de campo magnético em torno dela, né? Tum, tum, tum. Esse campo magnético vai induzir uma corrente elétrica aqui nesse fio, tá? Então, vamos recordar que quando a gente tem a internet está travando para vocês, a minha? Ou vocês estão conseguindo ver o desenho normalmente? Pra mim tá normal, professor. Normal? Tá. Quando a gente tem carga elétrica circulando aqui, tá? Vamos lembrar da força magnética, ó. Se a carga elétrica circula nessa direção e o campo elétrico está nesta direção, então aqui seria a velocidade da carga elétrica e aqui o campo magnético, tá? A força elétrica, a força magnética, desculpa, ela é perpendicular aos dois, tá? Então, se a gente tivesse uma carga elétrica circulando nessa direção na tela, tá? E o campo magnético estivesse, campo magnético, então a carga elétrica passando aqui, e o campo magnético estivesse para cá, perpendicular a ela, a força elétrica ela estaria apontando assim, ó, saindo do papel, ou seja, ela tenderia a desviar a carga deste plano vindo na direção do nosso olho, tá? Para a carga elétrica positiva e para a carga elétrica negativa, o oposto. Ele estaria assim, né, desviando a carga elétrica
para longe, para dentro da tela, né? Se afastando, tá? Então, o que acontece aqui, ficou clara essa distinção? Ó, este símbolo aqui, quando ele aparecer, significa que o vetor está apontando na nossa direção, na direção do nosso olho, da tela vindo para a gente. E aqui significa que ele está entrando na tela e afastando, tá? Então, ó, a corrente está entrando e ela gera em torno dela, né, um campo magnético, e esse campo magnético vai induzir uma corrente aqui, tá? Então, olha só, a pergunta dele é a seguinte: primeira coisa, como é o campo magnético que ele vai, campo magnético produzido por esta corrente I aqui do fio, tá? Ó, ele vai ser na mesma direção e sentido da corrente ou na mesma direção e sentido oposto, ou ele vai ter um formato de uma espiral em torno dele. O que vocês acham? Deixa eu colocar todos eles na tela. Professor, Ó, esses dois primeiros aqui, A e B, a gente descarta logo de cara, né? Por quê? O campo magnético gerado pelo fio, ele não é paralelo ao fio, né? Acho que isso todo mundo já sacou, que ele é uma espiral em torno do fio, né? Tá? Então, essas duas aqui descartadas. Aí a gente começa a pensar na questão da corrente. Se a corrente é de cargas negativas, né? Ele vai gerar um campo que gira no sentido horário ou anti-horário, como esses. Esse daqui é horário, esse daqui é horário, esse daqui é o único anti-horário. O que vocês acham? como eu sei que é corrente negativa aí, professor? Porque é uma corrente de elétrons, né? Independentemente do sentido, sempre vai ser negativa? Não, não. É uma corrente de cargas negativas. O sentido ele deu. Os elétrons estão entrando no papel. Claro, mas se fosse, por exemplo, que eles estão saindo da tela hacia o olho, ela manteria o mesmo sentido também? A corrente não, ela estaria invertendo o sentido, né? Ou seria então igual carga negativa, mas isso muda também Sim, porque, o sentido do magnetismo. olha só, é, a força magnética, ela é carga, velocidade, campo, seno do ângulo entre velocidade e campo. Então, o que acontece? Vamos supor que nós tivéssemos partículas positivas e negativas, tá? E que eu colocasse um ímã aqui, norte e sul, e que essas partículas tivessem a mesma massa, tá?
Quando eu lançar essas partículas aqui no meio, entrando assim perpendiculares, né, ao campo magnético, o campo magnético está aqui, né? O que que iria acontecer? Eu teria as partículas de carga positiva vindo para cá e as partículas de carga negativa vindo para cá. Né? E se eu invertesse o ímã, eu teria uma inversão de quem vai para cima e quem vai para baixo. Tá? Por que que eu disse que elas teriam que ter a mesma massa? Porque dependendo da massa da partícula, o raio de curvatura disso daqui vai ficar diferente. Né? Porque daí você tem tanto a interação magnética quanto a interação gravitacional. Então elas teriam que ter a mesma massa, tá? Então aqui o que nós temos aqui, tá? Nós temos duas opções com o campo magnético circulando no sentido anti-horário, desculpe, horário, tô terrível hoje com horário anti-horário, e um só no sentido anti-horário, tá? Então aqui letra A e B descartadas, letra C, D e E, que são essas três aqui, duas delas com o campo girando no sentido horário, uma anti-horário. E essas duas aqui, o que que elas têm de diferente? O sentido da corrente, ó. A corrente induzida no fio fluindo daqui para cá, ou a corrente no fio fluindo no sentido oposto. Tá? O que que vai acontecer aqui? A gente tem lá da lei de Faraday essa indução do campo elétrico aqui, devido à ação do campo magnético aqui. Tá? E aí, este sentido do campo magnético, ele vai determinar o sentido com que a corrente flui, né, nesse campo. Então, se o campo é anti-horário, como nesses dois aqui, a corrente vai fluir no mesmo sentido que ele ou no sentido oposto? Acho que é no mesmo sentido, né, professor? Né? Então, letra D. Ok? Certo. Certo? Tá. Alguém com dúvida ainda? Eu não entendi, professor. Ó, difícil desenhar aqui. E nem é porque eu estou na luz eletrônica. Deixa eu fazer uma coisa que talvez melhore, levar isso lá para essa lousa. Vamos ver se tem. Hum. Ou talvez. Acho que aqui vai ficar mais fácil para você enxergar. Não este.
Uhum. Esse desenho aqui, ele está lá nos slides, tá? Aliás, eu não quero o slide, eu quero só o desenho que está no slide. Só um minuto. Tá, esse aqui é o desenho do exercício, ok? Eu vou colocar aqui do lado um desenho que eu peguei lá dos nossos slides. Tá. Ó, quando o campo magnético circula assim, tá? Ele tem um campo induzido assim, tá? Esse aqui é o campo magnético induzido pela corrente, tá? No caso do desenho, a corrente ela está entrando no papel, né? Então seria como se nós estivéssemos vendo, né? O, o, a nossa visão estaria aqui, desse lado de baixo do papel, porque o campo entra, tá? Então ele vai estar gerando um campo circular aqui, tá? Esse campo circular que foi gerado pelo fio, ele vai induzir uma corrente nesse fio que está enrolado aqui. O que que acontece? Quando essa corrente estiver girando aqui, ela vai, em torno dela, criar um campo magnético que vai girar neste sentido aqui. Por quê? O que que ela busca? Ela busca anular esse campo magnético daqui. Ela responde a esse campo magnético, né? Tentando zerar o campo na região. Então, ela vai ter que ter esse sentido aqui para tentar fazer isso. O problema é que é difícil visualizar porque que o cara faz? Ele enrosca o fio aqui, né, nesse anel de ferro, para que o efeito do campo magnético seja maior, ele tem uma corrente maior. Então fica difícil de enxergar na espira, né? Só aqui, ó, você vê que esse campo aqui, ele vai ter um sentido oposto ao deste daqui. Fez sentido agora, Julio? Eu estava vendo uma lei que fala a lei da mão direita, né? Então, Isso, eu entendo como que é o sentido. Agora entendi porque é o sentido do plano, né? O isso, sentido horário. isso. Mas agora, os fios onde entra a corrente, isso que eu não estou entendendo agora. Ó, esse campo aqui é o campo que foi gerado pelo fio que está entrando a corrente aqui, Isso. tá? E Ok. aí ele vai induzir uma corrente aqui, e essa corrente ela é gerada de tal maneira que ela tenta anular o campo magnético que está aqui. Ok. Então, esse fio vai ter uma corrente circulando de tal maneira que ela gere um campo que é oposto a esse. Mas isso não seria perpendicular? O giro, o campo que está gerando esse fio aí? Sim, perpendicular ao fio. Perpendicular ao fio. Só que esse fio está todo enrolado. Uhum. Então, se ele tiver, fica mais fácil de visualizar nessa área reta aqui, tá?
É difícil mesmo de visualizar aqui por conta dessa coisa enroscada, tá? Mas a ideia é sempre o seguinte, ele vai ter sempre uma oposição. Então você poderia ter a corrente entrando e saindo aqui, e aí ela teria um campo magnético que seria oposto a esse, ó. Deixa eu fazer em outra cor para não confundir. Tá? Ela teria um campo magnético assim. Esse campo magnético aqui, o campo magnético gerado aqui, ele está em oposição a este, mas ele está no mesmo sentido desse em vermelho. Então você vai escolher o que ocorre é o que fica em oposição a ele. Consegue ver agora ou ainda não? Sim, já estou vendo o sentido. Agora, Tá? eu acho que tinha um gráfico aí que também estava com sentidos diferentes, né? Por que escolher esse e não aquele outro? Porque o outro geraria um campo magnético como esse aqui em vermelho. Esse aqui em vermelho seria a corrente fazendo isso. Claro. Tá? Mas eu acho que tinha outras alternativas aí onde estavam com sentido diferente. Ah, não, o sentido diferente do campo magnético. Você tinha duas com campo magnético assim, horário, e uma com sentido anti-horário. Ok, no, eso sí ya entendí, profesor. O sentido horário e o campo Ó, magnético, eu já entendi isso aí, né? isso. Deixa Então, eu. agora, dentro das alternativas, né? Olha só. Essas duas estão fora porque o campo ele é circular, então ele não poderia ser Sim. assim paralelo, ok. Uhum. Aí a C, D e E, você tem é, horário, repara que a linha, acho que está muito pequena assim, ó. Aqui você tem o campo magnético horário, e esse daqui é o único anti-horário. Tá? Esse campo magnético aqui, ele é compatível. Isso aqui é a letra E, tá? Trazer ele para cá. Esse campo magnético aqui, ok? Ele é compatível com o fio aqui no meio, com uma corrente saindo do papel. A seu olho, né? Isso, tá? A Claro. corrente vindo para o seu olho, ele geraria esse campo magnético aqui. Regra da mão direita, tá? Sim. Mas no exercício ele diz que a corrente está entrando, Porque tem uma X aí. porque tem o X lá Ok. no enunciado. Então esse aqui está descartado, que é a letra E. Aí as que seriam, né, com campo magnético compatível com a corrente que foi dada, seriam então as letras C e D. É que aqui ficou confuso também quem é um e quem é o outro. A letra está embaixo, tá? Então, ó, esse aqui, letra E, foi descartado porque isso aqui seria compatível com campo Descartar também a letra E, né? saindo, isso, e não entrando. E aí ficam essas duas que tem o campo B correto, compatível com a corrente entrando, e aí muda só
o sentido da corrente induzida no fio enrolado. Tá? E aí é se ele flui daqui para cá, entrando aqui, ou se ele flui de lá para cá. Ok? Então C e D. E aí, devido à direção do campo aqui, magnético, que ele tem que se opor, né, ao campo magnético que está aqui, ele vai ter essa direção da letra D. Lembrando que são cargas negativas, né, que estão circulando aqui. Ok agora? Professor, então o campo magnético dos fios vai ser sempre oposto ao campo magnético da corrente? Por conta da carga ser negativa. Ó, é carga vezes velocidade, vezes o campo. Se a carga é negativa, como é o caso do elétron, a força magnética sempre vai estar sempre oposta. Se fossem cargas positivas, seria na mesma direção. Ok? Agora, Entendi, professor. entendeu? Ó, gera muita confusão mesmo, tá? Não fiquem assustados É com isso. verdade. Para Gera. mim que eu não vi essas coisas, está confuso mesmo. Não, não, mas é aquela coisa que você tem sempre que parar para pensar, desenhar, usar essa regra da mão direita, até isso você começar a se habituar com isso, vai. Porque é o mesmo caso, olha só, vamos voltar num outro desenho aqui, que está lá nos nossos slides também, ó. Opa, que eu acho que vai ajudar um pouco a entender, que é a questão do transformador, tá? O desenho que a gente usou lá para o transformador foi esse aqui, ó. Tá? A corrente está fluindo aqui, né? Corrente do circuito 1, ó. Ela entra aqui, gira, gira, gira e vem para cá. O que acontece? Ele vai, como em torno de cada fio ele tem um campo magnético assim, né? No conjunto, ele vai formar um campo magnético como esse azul aqui, tá? Entrando. E ele vai induzir uma corrente do outro lado, tá? Aqui, devido à ação desse campo magnético. E esse campo magnético daqui, ele vai surgir, né, como por influência, desculpa, essa corrente elétrica aqui, perdão, ela vai ser induzida devido à ação desse campo magnético aqui. Para quê? Para que essas cargas comecem a circular e criem um campo magnético para anular o que induziu elas. Conseguiu perceber? Sí, sí, profesor. Naquele gráfico y en un transformador no existen fíos que conecten de un lado a otro, ¿no? Es só campo Não, inducción magnética. esse é o campo de indução magnética. Tá? Okay. Você vê aqui essa linha azul, ó, que pode gerar um pouco de confusão. Acho que agora eu estou começando a entender o que confundiu você e talvez os outros. Esse campo em azul é o campo magnético gerado por este fio aqui. Tá?
independente de ter esse outro cara aqui, você poderia tirar esse cara daqui, né? Você teria esse campo magnético em azul. O que que vai acontecer aqui? Em resposta à existência deste campo, nesse outro lado aqui, vai começar a ter uma circulação de elétrons, né, para criar um campo magnético, que não está desenhado aqui, oposto a esse campo magnético daqui. Tá? Então, se a gente fosse desenhar o campo magnético deste fio aqui, ele teria o sentido oposto a esse, né? Ó, esse aqui está entrando, ele estaria saindo. E para isso, a corrente aqui tem que ter um sentido oposto. Só tanto é que qual é o problema que a gente tem na linha de transmissão? Tá? Quando você tem a linha de transmissão, se observa nos postes, tá? Precisa ter uma distância grande entre eles. Já repararam isso? Por que que a gente não pode colocar essas linhas de transmissão, economizar um pouco, né, na torre e colocar elas próximas? Porque aqui a gente tem uma corrente num sentido e a outra corrente em outro sentido, né? Claro, elas são alternadas, mas elas estão sempre alternadas em sentidos opostos, tá? O que que acontece? Elas se atraem, né? Se a gente pudesse mandar aí as duas em fase, né, oscilando para o mesmo lado, não teria nenhum problema, porque a força entre elas magnética seria de repulsão. E aí não teria risco de colocá-los próximos, tá? Como eles têm que ser mandados em oposição de fase, eles se atraem. E aí, se você deixar os dois próximos, eles vão grudar um no outro, vai dar um curto isso aqui. Tá? Clareou agora a mente de vocês ou ficou mais confuso ainda? Não, melhorou aí alguma coisa, professor. Tá. Qual é o que que dá o nó na cabeça, né? Quando a gente olha o fio reto, é fácil de entender, né? A corrente, por exemplo, está vindo de lá para cá e o campo magnético ele vai ter, né, a direção a regra da mão direita, polegar aqui e a mão fecha para cá. Só que aí você pega esse fio e faz isso. Então, em torno de cada pedacinho aqui desse fio tem um campo assim, circular. Você faz a espiral para ter o campo assim, né? Ó, você enrola o fio para fazer com que o campo tenha esse formato de um ímã, né? Tá? Mas é confuso mesmo no início, tá? Eu sei que não é uma coisa fácil de visualizar. Às vezes dá um nó na cabeça quando você fica tentando imaginar aí o sentido dos campos e das correntes por conta dessa questão de criar a bobina, né? De fazer a circulação, tá? Pessoal, deixa eu só tirar a lista de presença de vocês. Professor, uma pergunta. Aqueles vídeos que o senhor recomendou para dar uma olhada, um deles estava fora do ar, né? Ah, saiu do ar. O problema é que tá tudo no YouTube, né? Eu não conferi dessa vez.
Eu sim, vou... sim, está um fora do ar. Eu tentei ver e não está acessando. Só um Não deles, é, os outros estavam sim, funcionando. o Ok. segundo estava funcionando, sim. Como são vídeos do YouTube, às vezes acontece do cara ter tirado do canal ou ter mudado o link ou alguma coisa assim, tá? Pode acontecer. O que a gente vai fazer? Eu vou deixar para começar amanhã, porque eu não quero dar nó na cabeça de vocês. A gente vai na sequência, a gente vai agora estudar a lei de Biot-Savart, que é exatamente a questão da força magnética entre duas correntes, tá? Que é essa questão dos fios, eles poderem atrair, um fio atrair o outro ou repelir. Mas eu acho que entrar com isso agora, faltando aí 15 minutos para terminar a aula, depois de todo essa ginástica cerebral aí para entender o sentido da corrente, eu acho que seria como dizer, alguma coisa que ia contribuir não para clarear a mente, mas sim para confundir, tá? Então, vamos deixar isso para continuar amanhã. Eu vou deixar vocês à vontade para revisarem aí o exercício, darem uma olhada nisso, ou até mesmo para vocês poderem pensar um pouco sobre o assunto, tá? Eu achei uma figura aqui na internet que eu acho que pode dar uma bela ajudada em vocês. Deixa eu copiá-la e colocar aqui jogar ela aqui no nosso chat. Tá, que aí vocês também podem guardar essa figura. Deixa eu compartilhar ela aqui com vocês. Essa tela. Tá. Então, olhem só. Essa figura ela é bem interessante, porque ela está ilustrando o seguinte, ó. Aqui em amarelo, estão conseguindo enxergar? Está compartilhando direitinho? Sim, sim, estamos Sim. enxergando, professor. Tá, legal. Olha só, em amarelo aqui seria o fio, tá? Então aqui todos os fios formando uma espira. O que está acontecendo aqui? A corrente está vindo contra o nosso olho, por aqui, circula e entra, tá? Então, ó, corrente vem, corrente volta. Aí ele dá a volta aqui por trás, né? Pensa que esse amarelo não está todo desenhado, ele seria um fio enrolado, tá? Então a corrente está fazendo isso aqui, ó. Vem, 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 vai, tá? Em torno de cada fio desse, ele gera um campo magnético circular. Ó, a corrente está vindo para cá e o campo magnético está circulando assim, né? Se você colocar aqui a sua mão aqui, né, o dedo polegar apontando para você, quando você fecha a mão direita, ela faz isso, tá? Então, esse aqui em verde seria o campo magnético em torno do fio. Aí, olhem só, o campo gira para cá e o outro também. Na interface dos dois, onde um fio está, né? Esses fios estão um do lado do outro na bobina. Este campo anula esse. Esse anula esse. Esse anula esse. Ok? Estes daqui se somam. Estes daqui se somam também. Qual é o efeito líquido de todos esses campos aqui em cada um desses fios? É um campo magnético fazendo isso aqui, ó.
Cristiano, conseguiu captar agora? Julio, Damiana, está quietinho a aula toda, tá? Então, quando você tem uma espiral magnética, uma espiral, né, com fio passando corrente por ele, ela vai criar o que a gente vai enxergar de líquido, é esse campo aqui. Isso e isso. Os intermediários eles se anulam mutuamente. E é por isso que você enrola o fio, para ter um campo assim. Tá? E aí, este campo em verde, ele vai induzir um campo que se opõe a ele na outra espira. A outra espiral vai começar a mover as cargas elétricas de tal maneira a criar um campo para anular o efeito desse campo. Por isso que elas circulam em sentido oposto. Essa figura foi, eu achei excelente, tá? Acho que clareia bastante. Espero que tenha clareado mesmo para vocês. Sérgio também, que está quietinho aí. Tudo bem, Sérgio? Fez sentido agora? Joia. Então, tá aí para vocês a figura. Se alguém quiser a fonte da figura, tá? Ela tá lá num site chamado ResearchGate. Eu vou colocar o link. Mandei a figura para vocês que eu copiei. E se alguém quiser dar uma olhada aí no site, que é um site bem interessante, tá ele aí também para vocês, tá? Beleza, gente. Então deem uma pensada aí nisso, deem uma refletida, revejam os exercícios, questionem. E amanhã a gente continua com o Biosavar, tá? Combinado? Até amanhã, então. E uma ótima semana para todos, né? Começando agora, todo mundo com saúde e bem protegido. Falou, professor. Bom início de semana para nós aí. Deus abençoe. Até mais, até amanhã.